Olá, e seja muito bem-vindo ao canal Leis Universais. Hoje, eu te convido a fazer uma pausa. Uma pausa para olhar para dentro e reconhecer as batalhas que, muitas vezes, travamos em silêncio. Batalhas contra inimigos que não se veem, mas que se sentem profundamente na alma. São os nossos gigantes interiores. Todos nós temos um gigante. Para alguns, ele tem o nome de medo, um gigante que nos paralisa, que nos faz recuar diante dos nossos sonhos e que sussurra em nossos ouvidos que não somos capazes. Para outros, o gigante se chama dúvida, uma sombra que questiona cada passo, cada decisão, minando nossa autoconfiança e nos afogando em um mar de incertezas. Talvez o seu gigante seja a ansiedade, que rouba a paz do presente e nos transporta para um futuro catastrófico que só existe em nossa mente. Ou talvez seja o gigante do passado, que nos acorrenta a erros, mágoas e arrependimentos, impedindo-nos de caminhar com leveza para o futuro. Esses gigantes, com suas vozes altas e sua presença intimidadora, parecem invencíveis. Eles nos fazem sentir pequenos, fracos e completamente sozinhos em nosso campo de batalha. Mas hoje, vamos buscar inspiração em uma das histórias mais poderosas sobre coragem e fé já contadas. A história de um jovem pastor que enfrentou um gigante de verdade, não com a força dos músculos, mas com a força de uma confiança inabalável em Deus. Vamos mergulhar na jornada de Davi para encontrar as armas que precisamos para vencer os nossos próprios gigantes. Imagine a cena: de um lado, o exército de Israel, paralisado pelo medo. Guerreiros experientes, homens treinados para a batalha, todos encolhidos em suas trincheiras. Do outro lado, no vale, um campeão filisteu chamado Golias. Um homem de estatura colossal, coberto por uma armadura impenetrável, que por 40 dias desafiava e humilhava o povo de Deus. A voz de Golias ecoava pelo vale, uma voz de arrogância, de poderio físico, uma voz que representava o impossível. Ninguém ousava enfrentá-lo. O medo era o gigante que já havia derrotado todo um exército, sem sequer levantar sua lança. E então, surge Davi. Um jovem pastor, o caçula de sua casa, enviado ao campo de batalha apenas para levar suprimentos a seus irmãos. Ele não tinha a aparência de um guerreiro. Não tinha treinamento militar. Não tinha armadura. Aos olhos do mundo, ele era insignificante, um candidato certo à derrota. Mas Davi ouviu os desafios de Golias não apenas com os ouvidos, mas com o coração. E enquanto todos viam um gigante impossível de ser vencido, Davi via uma oportunidade para que o poder de Deus fosse manifestado. A perspectiva dele era diferente. Os soldados olhavam para o tamanho do gigante e para o tamanho de si mesmos. Davi olhava para o tamanho do gigante e para o tamanho do seu Deus. E nessa comparação, Golias se tornava pequeno. Quando o rei Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura, pesada e inadequada, Davi a recusou. Ele disse: "Não posso andar com isto, pois não estou acostumado." Davi sabia que não poderia vencer a batalha de outra pessoa, usando as armas de outra pessoa. Ele precisava ser autêntico. Ele precisava confiar no que Deus já havia lhe dado. Sua experiência não era com espadas e escudos, mas com o cuidado de suas ovelhas. Ele se lembrou de como Deus o livrou das garras de um leão e de um urso. Aquelas vitórias passadas, que ninguém viu, eram a prova, o treinamento, o alicerce de sua fé para a batalha presente. Com essa memória no coração, com a perspectiva divina em sua mente, e com as armas que lhe eram familiares, um cajado, um estilingue e 5 pedras lisas do ribeiro, Davi caminhou em direção ao vale. Sozinho. Golias zombou dele, o amaldiçoou. Mas a resposta de Davi é a chave para a nossa oração de hoje. Ele disse: "Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado."
Davi não colocou sua confiança em si mesmo, em sua habilidade com o estilingue ou em sua coragem. Ele declarou que a batalha não era sua, mas de Deus. E com um único ato de fé, uma pedra lançada em nome do Senhor, o gigante caiu. Essa história não é apenas um registro histórico. É um espelho para a nossa alma. Nós somos o exército paralisado pelo medo. Nossos problemas são Golias, zombando de nossa fé e de nossos sonhos. E dentro de cada um de nós existe um Davi, um espírito que, quando conectado à fonte divina, tem o poder de derrubar qualquer gigante. Mas para isso, precisamos das armas certas. As armas de Davi não eram físicas, eram espirituais. E elas estão disponíveis para nós, hoje. A primeira arma é a memória da fidelidade. Assim como Davi se lembrou do leão e do urso, nós precisamos olhar para trás e nos lembrar de todas as vezes que Deus já nos livrou, nos sustentou, nos guiou. As pequenas e grandes vitórias do passado são combustível para a fé no presente. A segunda arma é a perspectiva divina. Precisamos parar de olhar para o tamanho dos nossos gigantes e começar a olhar para o tamanho do nosso Deus. É um exercício de mudar o foco, de levar nossos olhos acima do problema e fixá-los na promessa, no poder e no amor do Criador. A terceira arma é a autenticidade. Pare de tentar vestir a armadura dos outros. Pare de se comparar. Deus te deu dons, talentos e experiências únicas. São essas as suas pedras. Use o que você tem, seja quem você é. Sua vitória está na sua autenticidade, não na imitação. E a quarta e mais poderosa arma é a ação em nome do Senhor. A fé de Davi não foi passiva. Ele caminhou em direção ao gigante. Ele pegou a pedra. Ele a lançou. A oração nos conecta ao poder, mas a ação de fé libera esse poder no mundo. Agora, com esse entendimento, eu te convido a entrar em um estado de oração. Encontre uma posição confortável, feche seus olhos, respire profundamente. Deixe que o mundo exterior se aquiete, para que você possa ouvir a voz do seu coração. Vamos juntos, com a coragem de Davi, nos apresentar diante de Deus e enfrentar nossos gigantes. Senhor Deus, Pai de toda coragem e fonte de toda força, eu me coloco em tua presença neste momento, não como um guerreiro forte, mas como um servo que reconhece sua pequenez e sua total dependência de ti. Assim como o exército de Israel, eu confesso que muitas vezes me sinto paralisado. Olho para o vale da minha vida e vejo gigantes que parecem grandes demais para mim. O gigante do medo, que me impede de avançar. O gigante da dúvida, que envenena minha mente com incertezas. O gigante da ansiedade, que rouba a minha paz e me consome com preocupações. O gigante da autocrítica, que me acusa e diz que não sou bom o suficiente. Essas vozes, ó Pai, são altas e intimidantes, assim como a voz de Golias. Elas zombam da minha fé, desafiam minhas esperanças e tentam me manter cativo no território da limitação. Perdoa-me pelas vezes em que dei mais ouvidos a essas vozes do que à tua. Perdoa-me por focar no tamanho do problema, em vez de focar na imensidão do teu poder. Mas hoje, Senhor, eu escolho me inspirar em teu servo Davi. Eu peço que o mesmo espírito de coragem e confiança que habitava nele, venha sobre mim agora. Primeiro, eu ativo a arma da memória. Ajuda-me a lembrar, Pai. Ajuda-me a trazer à mente cada livramento, cada porta que o Senhor abriu, cada oração que o Senhor respondeu, cada vez que tua mão me sustentou quando eu pensei que iria cair. Que as lembranças da tua fidelidade no passado se tornem as pedras para o meu estilingue hoje. Que eu nunca me esqueça que o mesmo Deus que esteve comigo ontem, está comigo agora e estará comigo amanhã. Segundo, eu peço pela arma da perspectiva divina. Tira os meus olhos do gigante e coloca-os em ti. Que eu possa ver meus problemas através dos teus olhos.
Que onde eu vejo um obstáculo intransponível, eu possa ver uma oportunidade para a tua glória se manifestar. Muda minha visão, Senhor. Calibra meu coração com a tua verdade, que diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Terceiro, eu reivindico a arma da autenticidade. Livra-me da tentação de usar a armadura de Saul. Livra-me da comparação, da inveja, do desejo de ser quem eu não sou. Mostra-me, Senhor, quais são as minhas 5 pedras. Quais são os dons, os talentos, as forças que o Senhor mesmo depositou em mim. Capacita-me a usá-los com confiança, sabendo que as ferramentas que me deste são perfeitamente adequadas para a batalha que enfrento. Eu rejeito o peso da expectativa alheia e abraço a leveza de ser quem o Senhor me criou para ser. E por fim, Pai, eu me levanto em fé. Eu pego meu estilingue. Eu caminho em direção ao vale. Eu declaro sobre a minha vida, sobre os meus problemas, sobre os meus gigantes. Vocês vêm contra mim com intimidação, com medo, com acusação e com dúvida. Eu, porém, vou contra vocês em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus da minha vida, o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu entrego esta batalha em tuas mãos. Eu não luto com minha própria força, mas com o poder do teu nome. Que cada passo que eu der hoje seja um ato de fé. Que cada palavra que eu disser seja uma declaração de confiança. Que a pedra da minha fé, lançada em teu nome, seja direcionada pelo teu poder para derrubar todo gigante que se levanta contra mim. Eu declaro que o medo não me governará. A dúvida não me paralisará. A ansiedade não roubará minha paz. O passado não definirá meu futuro. Eu sou teu filho, amado e capacitado. E a vitória já me foi dada através do teu amor. Respire fundo. Sinta essa verdade preenchendo cada célula do seu ser. A batalha pertence ao Senhor. Hoje, quando você se deparar com o seu gigante, não recue. Lembre-se de Davi. Lembre-se da fidelidade de Deus. Ajuste sua perspectiva. Use as armas que Deus te deu. E avance, não em seu próprio nome, mas em nome daquele que move montanhas e derruba gigantes. Que a coragem de Davi inspire seu coração. Que a fé de Davi fortaleça sua alma. E que a vitória de Davi seja um lembrete eterno de que, com Deus, absolutamente nada é impossível. Eu abençoo o seu dia, a sua vida e as suas batalhas. Que você caminhe na certeza de que não está sozinho. O Senhor dos Exércitos está com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.